Olá, alunos, sejam bem-vindos à aula de Física Geral e Experimental A. Hoje estaremos vendo um pouco mais sobre as oscilações livres e como acontece esse movimento de oscilações livres. Para darmos início à nossa aula, vamos primeiramente ver o conceito de um oscilador massa-mola ideal. O que é um oscilador massa-mola ideal? Ele é um modelo físico. O que significa isso? Significa que é um modelo semelhante ao que observamos na vida real. Então, é um modelo físico feito de algumas aproximações. Esse modelo físico, ele é composto, então, vamos começar pela primeira aproximação, por uma mola, na verdade, essa mola aqui, sem massa. Então, a primeira coisa que precisamos considerar para esse modelo físico é considerar uma mola sem massa, que pode ser deformada, ou seja, ela pode ser esticada, né? Porém, ela não perde as propriedades elásticas. O que significa isso? Significa que eu vou esticar essa mola e quando eu deixar de esticar, ela vai voltar ao estado inicial dela, entende? Não sei se todo mundo já teve a oportunidade aqui de esticar uma mola, certo? Esticar uma mola, até chegar em um ponto em que você deixa de esticar ela e ela não consegue mais voltar ao estado inicial dela. Quando isso acontece, dizemos que a mola perdeu propriedades elásticas. No caso dessa mola especial que estamos considerando nesse modelo físico, né, uma mola que é deformada e não perde as propriedades elásticas, chamamos de mola de Hooke. Consideramos não somente a mola sem massa e que tem a capacidade de não perder as propriedades elásticas, mas consideramos também o corpo de massa M, que não se deforma sob a ação de qualquer força, ou seja, não importa o quanto eu tenho de valor de aceleração da gravidade, não importa o quanto eu tenho o valor de tração, nesse sistema essa mola não se deforma, tudo bem? Então vamos para a teoria. Nas oscilações livres, o sistema executa seu movimento regido apenas por suas características, ou seja, a característica da mola, todas aquelas características que falamos anteriormente, e do valor da força gravitacional constante. Essa força gravitacional, ela vai tentar restaurar o equilíbrio desse sistema. E esse movimento, que é um movimento periódico, que acontece em tempos iguais, né, esse vai e volta, a gente chama de movimento harmônico simples. Nesse movimento, o corpo de massa M, ele está submetido a uma força restauradora que é proporcional ao deslocamento. Então, essa força restauradora, ela pode ser descrita na verdade, pela lei de Hooke, né? Onde x é o deslocamento dessa bolinha e k é a constante da mola, constante elástica da mola, que é definida em newtons por metro. O período de oscilação, ou seja, o tempo gasto por um sistema para realizar uma oscilação, ou seja, o tempo gasto para ele chegar aqui embaixo, chegar aqui em cima e voltar aqui para o mesmo ponto onde ele saiu, é definido como uma oscilação, ou seja, um ciclo, ela vai ser dada por essa equação. O período é igual a 2π vezes a raiz de m sobre a constante elástica. E como objetivo experimental, nós vamos determinar a constante elástica K de uma mola nesse experimento simulado do PhET, Simulações Interativas. Então, eu vou deixar o link aqui nos comentários para que vocês possam acessar esse experimento simulado, tudo bem? Para que possamos fazer o experimento de hoje. O que nós vamos precisar fazer? Achar ou determinar a constante elástica da mola que vamos estar trabalhando, tudo bem? Vamos para o experimento. Abrindo aqui o experimento, certo? Aquele link, vocês vão se deparar com esses 4 experimentos. Qual que vocês vão selecionar? Esse de laboratório, lab.
Então, vocês vão ser redirecionados para essa janela. Ok. Nesse experimento, nós temos essa janelinha aqui de gráfico de energia. Vocês podem diminuir essa janela ou podem deixar aberta mesmo. Essa janela é um gráfico, na verdade, que vai indicar a quantidade de energia cinética, a quantidade de energia potencial, energia térmica, energia total que o sistema tem durante o fenômeno que estamos observando, tudo bem? Aqui em cima, nós temos essa janela de massa, certo? Que a gente pode aumentar e diminuir o valor da massa. Eu vou deixar aqui em... eu não sei qual valor que estava, eu acho que estava em 100, certo? Deixar em 100 gramas. Aqui tem uma outra janela que é chamada de Spring Constant. Essa janela de Spring Constant nada mais é do que a constante elástica da mola. Tá vendo que quando eu coloco constante elástica bem alta, ela fica bem larga, e quando eu coloco ela bem baixa, fica bem fininha? Então, isso aqui tem a ver com a constante elástica da mola. Beleza? E o que consiste o nosso experimento? Consiste em deixar a massa nessa mola, esticar um pouquinho e observar ela oscilando. Só que nesse experimento, quando a gente observa ela oscilando, certo? Então, de novo, quando eu estico essa massa com essa mola e eu vejo ela oscilando, depois de um tempo, ela vai parar. Então, significa que a energia nesse sistema, que antes tinha energia potencial, entrou em movimento com energia cinética, a energia foi gastada com outra coisa, né? Aqui no gráfico a gente viu que essa energia foi gastada com energia térmica, e por isso que o nosso sistema para o movimento. Para que o movimento seja constante e que nós possamos estudar as oscilações livres, né, como um movimento harmônico simples, precisamos fazer com que o amortecimento desse sistema seja zero. Onde que podemos mexer ou digamos, podemos modificar o amortecimento? Aqui em damping. Tá vendo aqui onde que tá mudando? Damping. Posso colocar bastante amortecimento, lots of damping, e nenhum amortecimento. E é exatamente isso que nós queremos aqui, nenhum amortecimento. Bora lá. Então, essa massa de 100 gramas agora vai estar executando um movimento harmônico simples, porque não há amortecimento e esse movimento é periódico. Aonde ela bate aqui no final, certo? Vai cumprir o mesmo tempo em todos os ciclos, em todas as oscilações, o mesmo período, na verdade, de oscilação. Beleza. Nós temos aqui essa seta verde, que ela vai ser definida aqui nessa janela aqui do lado direito, certo? Essa seta indica o deslocamento da mola, displacement. E nós temos também essa linha azul, que é o natural length, que a gente diz que é um comprimento natural da mola sem ela estar... Então, sem ela estar com a mola, vamos observar aqui. Eu vou parar aqui a oscilação, vou tirar a massa, quer dizer, e podemos observar que essa linha azul indica o comprimento natural, certo? Da mola. Quando eu adiciono a massa, esse comprimento natural é modificado. E a seta, ela conta o deslocamento que essa mola ela é ocasionada por conta do peso por essa setinha verde, tá bom? Então, basicamente, esse é o experimento. Mais tarde eu vou estar explicando mais coisas. Como eu havia falado para vocês, na janela lá em cima nós temos o controle de massa, o indicador do comprimento natural da mola, o botão para parar a oscilação e o controle da constante elástica da mola. Nós temos também
que para iniciar o experimento precisamos pendurar a massa e esticar um pouquinho para começar a oscilação. Precisamos definir, ou pelo menos selecionar esse deslocamento de corrente natural. Precisamos definir a aceleração da gravidade como 9,8. Nós vimos que precisamos definir o amortecimento para nenhum, aqui onde está escrito none, é nenhum. E essas duas ferramentas, régua e cronômetro, vão ser importantes no nosso experimento, porque vão ser os nossos instrumentos de medida, tudo bem? Então, vamos para os procedimentos. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é pendurar uma massa na mola de 50 gramas, por exemplo. Vamos trabalhar com esse exemplo de 50 gramas, tá bom? Observe que, ao esticar a mola, ela começa a oscilar. A seta verde vai indicar a direção de movimento durante a oscilação. Para fazer as medições, deveremos selecionar a velocidade da oscilação para slow. Na ponta da seta verde, nós vamos posicionar a régua, marcar uma distância de 10 centímetros com a linha vermelha pontilhada, que é a linha que a gente pode mover. Vamos apertar o botão vermelho para parar a oscilação, selecionar o cronômetro, puxar a massa com o mouse até a linha vermelha e soltar para ela começar a oscilar. Toda vez que ela bater na linha vermelha, que é essa linha que a gente pode mover, a gente conta uma oscilação. E aí, deveremos medir o tempo necessário para realizar 10 oscilações. Eu vou fazer esse experimento agora com vocês. Mostrar como vocês deverão fazer. Bora lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é mudar a massa para 50, certo? 50 gramas, beleza. Vou parar aqui a oscilação. Selecionar o deslocamento e o comprimento natural, para aparecer aqui. Mudar o amortecimento, lembra, damping, para nenhum, beleza. Colocar a constante da mola para... Aqui tem small, que tem o primeiro ponto, tem o 2 e o 3, vou colocar aqui no terceiro, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouquinho e iniciar o movimento. Vou trocar para slow, selecionar a régua, beleza? Eu vou ver aonde o ponto verde vai bater, a ponta da seta verde vai bater, que é um pouquinho mais acima. Um pouquinho mais abaixo. Um pouquinho mais abaixo. Pronto. Aí agora, né? Exatamente aqui que tá batendo. Por aqui, eu acho. Bora lá. Exatamente. Beleza. A ponta da seta verde está batendo aqui no zero da régua. Eu vou medir 10 centímetros depois desse zero. Vou deixar a minha linha vermelha aqui. Vou parar a oscilação. Beleza? Vou pegar o cronômetro. Vou deixar bem aqui do ladinho. E aí... Peraí. E aí eu vou esticar... Opa! Esticar essa massa... a base da massa até essa linha vermelha, tudo bem? Exatamente como eu tô fazendo aqui. Opa, subi só um pouquinho. Soltei, beleza. Quando ela tocar na linha vermelha, eu vou começar o cronômetro. Pronto. Vamos contar. Agora que vai ser, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, e quando tocar aqui na linha vai ser 10. 10. Pronto, o que eu medi foi 6,3, o período de 10 oscilações, tudo bem? Então, guarda esse valor medido do tempo, tudo bem? E quais vão ser as tarefas? Vai ser medir 3 vezes para esse valor de massa, esse valor de tempo. Bora lá para as tarefas. As tarefas dizem o seguinte: primeiro a gente vai fixar o indicador na constante elástica, que nem eu mostrei para vocês. E vamos fazer esse procedimento usando os valores de massa 50, 100, 150, 200 e 250 gramas. Para cada massa, vamos repetir o procedimento básico 3 vezes para cada massa. Ou seja, 50 gramas, eu vou medir 10 oscilações 3 vezes. E aí, para cada 10 vezes essas oscilações, a cada 10 oscilações, digamos assim, vamos ter um valor de tempo e vamos registrar esse valor de tempo. Vamos repetir esse mesmo procedimento para um valor diferente da constante elástica, ou seja, vamos aumentar a constante elástica e vamos medir também, fazer o mesmo procedimento do 2 ao 3 para outra constante elástica. Para o tratamento de dados, vocês vão construir duas tabelas, certo? Contendo os valores da massa, do período. A primeira vai ser em uma escala logarítmica que eu vou ensinar para vocês. E a segunda é um gráfico m versus t ao quadrado, parecido com o que a gente viu no experimento da queda livre, tudo bem? Eu não vou ensinar vocês a fazer esse gráfico aqui, porque a gente já viu. Eu vou ensinar vocês a fazer o gráfico em escala logarítmica. E a partir dos valores das constantes elásticas, baseando-se nesses dois gráficos, nós vamos comparar os resultados. Então, a gente vai encontrar valores para as constantes elásticas a partir desses dois gráficos. O modelo da tabela que vocês deverão fazer ser esse. Aqui tem um exemplo do modelo da tabela preenchido, certo? A plotagem do gráfico linear vocês vão encontrar. Aqui para o eixo Y deverá ser período ao quadrado e aqui no eixo X deverá ser massa, tudo bem? E aí vocês vão fazer o cálculo do gráfico linear. Como é que vocês vão fazer esse? Então, o cálculo deverá ser feito dessa forma. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha. Pronto. O cálculo vai ter que ser feito dessa forma. Quais são esses valores aqui? Esses valores são os valores, esses dois valores aqui, serão os valores da equação da reta que vocês vão encontrar, tanto para o K1 quanto para o K2. Esse daqui é da constante elástica 1, este é da constante elástica 2, tudo bem? Então, para o período 1, como é que a gente encontra o valor da constante elástica? Vamos iniciar com essa equação aqui do período, vou fazer a manipulação das equações, tudo bem? Elevar ao quadrado dos dois lados, digamos assim, para assumir com essa raiz. E aí, podemos concluir que 4π elevado ao quadrado sobre a constante elástica, ela é uma constante, certo? E essa constante, que como a gente está vendo, ela pode ser definida dessa forma. K é igual a 4π elevado ao quadrado sobre C, que é essa constante. Beleza? Então, nós temos o seguinte, o que vai ser esse C? Esse C vai ser esse valorzinho que a gente encontrou aqui na equação da reta. Então, a gente faz a multiplicação. Esse caso aqui é da constante 1. Constante 1. Vou dividir por 7,95.
E aí eu vou encontrar o valor de K1, que é um valor aqui que eu não calculei, vocês deverão encontrar nas medições de vocês. Mesma coisa para K2, a gente vai utilizar essa equação para encontrar a constante elástica 2, que é a partir daquele experimento que a gente modificou, né, o período, né? O período não, a constante elástica. O valor da constante elástica, como está na parte das tarefas. Opa. 2 aqui. 2 sobre 3,97. Beleza. E assim vocês vão encontrar o valor para K1 e o valor para K2. Já para o gráfico log-log, vocês não vão precisar levar o período ao quadrado, tudo bem? Porém, vocês vão ter que modificar o gráfico para uma escala logarítmica. Como é que a gente faz isso? Vamos ver. Então, vamos lá. Como é que faz um gráfico log-log no Excel? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em dispersão, que nem fizemos anteriormente para os outros gráficos, e vamos selecionar os dados. Para o eixo X, certo? Vou colocar aqui para a constante 1, K1. Não, é gráfico, vou colocar aqui o nome do gráfico log-log. Opa. Ai. Gráfico log-log. Pronto. Para os valores de x, eu vou colocar a massa. Lembre-se que estávamos trabalhando com massa em gramas, vamos ter que converter para quilogramas. E para os valores no eixo y, vamos definir o período. Beleza? E aí nós temos um gráfico desse tipo. Vamos adicionar uma outra série, certo? Era para ter colocado K1 naquele mesmo, vou colocar K2 nesse. Me confundir. Para o eixo X, coloco a massa. Para o eixo Y, vou colocar o período, né, de K2. Então, eu tenho duas retas, assim. Vou só editar o nome, certo? Vou colocar K1 aqui, para não ficar confuso. Constante 1. Ok, ok, beleza. Só que, dessa forma, a gente tem um gráfico linear, certo? O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que formatar a... Verdade, coloca aqui. Formatar a série de dados. Deixa eu ver aqui, sem formatar a série de dados. Não, ainda não é aqui, deixa eu só ver aqui onde que é. Assim, vocês vão clicar aqui no eixo, certo? Nos valores daqui do eixo X, por exemplo, e vão formatar eixo. Ao formatar eixo, vai aparecer essa janela aqui do lado direito. Vocês deverão selecionar escala logarítmica de base 10. É importante que vocês selecionem base em 10. Mesma coisa vai ser aqui no eixo Y. Vocês vão selecionar a escala logarítmica de base 10 novamente. Agora, vocês vão selecionar a linha de tendência, né? Adicionar a linha de tendência para os dois casos. Beleza. Agora, adicionou a linha de tendência, vocês vão mostrar a equação no gráfico. A gente vai escolher aqui a equação logarítmica, tudo bem? A gente só vai precisar desse último valorzinho da equação logarítmica. Beleza? Aí eu vou pegar esse valor e colocar para logarítmico também. Tá vendo esse último valor aqui, 2,0222 e 1,431? Reservem ele, que ele vai ser importante na construção do nosso gráfico. Então, a partir dos valores que vocês encontraram ao fazer o gráfico,
vocês vão fazer a manipulação, da equação. Como é que a gente faz a manipulação da equação? Só voltar aqui. Vou selecionar aqui caneta. Vou pegar a equação do período, certo? E aí, vou aplicar logaritmo dos dois lados. Quando eu aplico o logaritmo, eu vou ter que seguir algumas regrinhas, tudo bem? E, aplicando essas regrinhas, eu vou ter essa equação aqui. Equação logarítmica. A gente tem essa parte da equação em que a gente tem um log de m. Então, quando a gente tem um log de m, aqui a gente pode concluir que, se esse m tiver valor 1, o log de m é igual a zero. O que significa m igual a 1? Significa a mesma coisa que eu estipular aqui. Se m for igual a 1 kg, essa parte da equação cai fora e eu só tenho essa parte aqui, o que já facilita a nossa vida muito, digamos assim. Então, vamos definir m, um caso, né? Vamos prever um caso em que m seja igual a 1 kg, né? Claro que a gente não consegue fazer isso na simulação, mas vamos fazer aqui nos cálculos. Temos, então, apenas aquela parte que eu disse para vocês, o log. E agora eu vou aplicar as propriedades para tirar esses logs dos dois lados. Eu vou obter uma equação desse tipo. Beleza? Obtendo uma equação desse tipo, eu vou ter o seguinte. Vocês só vão precisar dessa equação, tudo bem? 2π sobre o valor de t que você já tem, que é 2,02, elevado ao quadrado. Fazendo todos esses cálculos, vocês deverão encontrar algo em torno de K1 igual a 9,66. Já calculei aqui para vocês. Já para K2, utilizando aquela mesma equação, 2 vezes π, sobre 1,43, elevado ao quadrado, vocês vão obter algo em torno de 19,286. Confere aí para ver se estou certo, tudo bem? Então, esses foram os valores que eu encontrei para as constantes elásticas utilizando o gráfico log-log. A partir desses valores que vocês encontrarem, vocês vão discutir, né, se vai haver diferenças entre o gráfico linear e o gráfico log-log, tudo bem? E por que aconteceu essas diferenças? Não sei, vocês vão pesquisar. E vocês vão montar a conclusão do relatório, que deverá ser baseada nesse slide aqui, do tratamento de dados, né? Vocês vão construir a tabela, vão fazer o gráfico, encontrar os valores das constantes e vão comparar os resultados fazendo os comentários, tudo bem? Então, encerramos a nossa aula. Aqui temos algumas informações adicionais, né? Essa aula é uma readaptação do Manual de Laboratório Virtual de Oscilações Livres, elaborado originalmente pelo professor Dr. Puspitan. E para o funcionamento do slide que eu deixei no Google Sala de Aula de vocês, para que funcione, eu estou utilizando a versão mais recente do Microsoft Office. Então, a versão mais recente permite que eu utilize o FET dentro do slide. E todos esses GIFs que estão no slide são de minha autoria, tá bom? Agradeço a participação de vocês e bom experimento!